Ela é supervisora na igreja. Ela quer provar que é capaz e quer ganhar a admiração dos outros. Então sempre trabalha sozinha e não colabora com os demais. Ela não começa a refletir até que irmãos lhe dão dicas e ajuda. Que caracteres corruptos estão por trás de não conseguir trabalhar em harmonia com os outros? Como é que ela se coloca de lado e pratica a verdade? Houve uma eleição na igreja para escolher alguém para se encarregar da obra evangelística. Para minha surpresa, quando os resultados foram anunciados, vi que os irmãos tinham me escolhido. Eu fiquei animada. Achava que ser eleita significava que eu tinha calibre melhor e era mais capaz do que os outros. Também fiquei um pouco nervosa, com medo de decepcionar a confiança de todos se eu não fizesse um bom trabalho. Então pensariam que eu não era uma boa opção para a supervisora. Eu não queria decepcionar os irmãos. Já que me elegeram, eu queria provar que tinha um bom calibre e era capaz, que poderia estimular nosso trabalho evangélico. Eu mergulhei no trabalho depois disso. Na época, a irmã Wan estava supervisionando meu trabalho. Mas eu mal discutia com ela. Eu não lhe dizia o que estava planejando fazer. Sempre fazia as coisas por conta própria. Às vezes, quando queria conversar comigo, ela não conseguia entrar em contato. E quando me perguntava onde eu estava, eu achava várias maneiras de enrolá-la, não contando os detalhes do trabalho que eu tinha feito. Ao agir sozinha, erros tendem a surgirem em seu trabalho. É mesmo. Eu sei. Na época, eu jamais imaginaria isso. Só queria ter sucesso rápido. Eu pensava, logo que eu tiver algum sucesso em meu dever, eu conto. Assim, ela elogiaria meu calibre e competência e o fato de eu fazer um bom trabalho sem a ajuda dos outros. Os irmãos pensariam que me eleger foi a decisão certa, que eu poderia suportar o trabalho. Na época, o irmão Yan Xiang da nossa equipe estava bem motivado em seu dever e era mais eficaz do que eu na obra evangelística. Fiquei inquieta quando ouvi a irmã Wan elogiá-lo por cumprir bem seu dever. Eu era a supervisora e ele um membro da equipe evangelística. Sendo tão proativo no dever, ele iria se comparar comigo? Os outros o escolheriam para ser o supervisor? Isso seria tão humilhante para mim. Eu não podia aceitar isso. Certa vez, a irmã Wan designou a mim e ao irmão Yan Xian para cuidarmos de uma tarefa juntos. Eu não queria ir com ele. Queria fazê-la sozinha. Antes, os outros o elogiaram por ser motivado em seu dever. Então, se ele fosse comigo, metade das realizações seriam dele. E talvez os irmãos o admirariam ainda mais. Com isso em mente, fui e fiz por conta própria. Eu queria aumentar minhas conquistas imediatamente, imaginando que todos me admirariam e elogiariam se eu fizesse um bom trabalho. Mergulhei no dever depois disso. Mas não importava o quanto eu trabalhasse, era infrutífero. Eu tinha uma queixa contra Deus. Por que ele não me abençoava, apesar de eu me esforçar? Eu estava em um estado muito ruim e não queria mais cumprir esse dever. Na época, você refletiu sobre por que não estava obtendo bons resultados? Sim. Não. Quando a irmã Wang descobriu o que estava acontecendo, ela comungou comigo. Você não está obtendo bons resultados em seu dever. Há algum problema com seu estilo de trabalho? Avalie o que está havendo e faça melhorias. Você sempre quer trabalhar sozinha. Não é assim que deveria agir. Você tem que colaborar com os outros. Isso mesmo. Eu resisti ao fato de ela apontar meu problema. Havia um problema com meu estilo de trabalho?
Eu trabalhei assim antes também e me saí bem. Minha abordagem estava correta, não havia nada de errado com ela. Continuei usando o mesmo estilo de trabalho. Durante esse tempo, não importava como comungassem comigo uma boa senda de prática. Eu não queria ouvir e nem aceitá-la. Eu achava que se eu fizesse como eles diziam, assim que eu tivesse alguns resultados, eles poderiam dizer que minhas conquistas foram porque segui os conselhos deles. Então, eles receberiam todo o crédito e quem me elogiaria? Eu me sentia muito obstinada e queria agir sozinha. Como fazer um bom trabalho se está lutando por nome e ganho? Exatamente. 2 semanas se passaram num piscar de olhos. E eu ainda não tinha realizado nada. Eu me sentia péssima. Eu estava trabalhando todos os dias sem descansar. Por que eu não estava obtendo nenhum resultado? Eu não sabia qual era a origem do problema e não autorrefleti. Algumas semanas depois, um irmão perguntou me repreendendo. Você é supervisora, mas não trabalha com os outros, sempre age sozinha. Como pode realizar alguma coisa assim? Isso não atrasa as coisas? Fiquei aborrecida quando ele disse isso. Mas depois percebi que ele estava certo, que era esse o caso. Os irmãos me lembraram várias vezes que eu precisava trabalhar com os outros, mas segui fazendo as coisas sozinha. Ou seja, o trabalho não dava frutos e estava sendo atrasado. Sim. Eu me senti culpada quando percebi isso e quis mudar. Mais tarde, eu me abri para a líder sobre o meu problema. Ela me enviou as palavras de Deus. Na casa de Deus, se as pessoas vivem segundo suas filosofias mundanas e se usam suas noções, inclinações, desejos, motivos egoístas, seus dons pessoais e sua esperteza no convívio umas com as outras, isso não é jeito de viver diante de Deus e são incapazes de alcançar união. Por que é assim? Porque, ao viver segundo um caráter satânico, as pessoas não podem alcançar união. Qual, então, é a consequência final disso? Deus não opera nelas. Sem a obra de Deus, se as pessoas confiarem em suas habilidades e esperteza escassas, em sua pouca expertise e no conhecimento e habilidade que ganharam, será difícil que as usem plenamente na igreja e que façam a vontade de Deus. Sem a obra de Deus, você nunca consegue compreender a vontade de Deus e suas exigências. Ou os princípios de prática. Você não saberá os princípios e a senda de cumprir seus deveres. E nunca saberá como agir conforme a vontade de Deus. Ou quais ações violam os princípios da verdade e resistem a Deus. Se nada disso estiver claro para você, você só observará e seguirá a regra cegamente. Quando você cumpre seus deveres em tal confusão, é certeza que você falhará. Jamais ganhará a aprovação de Deus, tenderá a fazer Deus detestá-lo e rejeitá-lo e será expulso. Amém. Eu vi pelas palavras de Deus que não posso ser egoísta no dever e seguir meus desejos ao confiar em truques astutos e habilidades. Tenho que trabalhar em harmonia com os irmãos, discutir as coisas e chegar a um acordo com todos. Ou o Espírito Santo não operará e meu dever não será abençoado por Deus. Isso mesmo. Mas quanto a mim, desde que fui eleita supervisora, sentia que isso me tornava alguém especial e significava que eu tinha pontos fortes. Eu agia como uma loba solitária e não cooperava com os irmãos, para que eu me destacasse e ganhasse admiração e a aprovação dos outros. Além disso, eu não discutia muito meu trabalho com minha supervisora. E até saía para trabalhar em projetos sem lhe dizer. Eu queria dizer a ela só depois de ter conquistado algo. Para que ela me elogiasse pelo meu calibre e capacidade e pensasse que eu fazia jus ao título de supervisora. Mas meu dever era infrutífero porque eu não buscava os princípios.
E fui até irracional argumentando com Deus e o culpando por não me abençoar. Quis até desistir do meu dever. Eu realmente estava sendo insensata. Finalmente percebi que agir sozinha no dever para satisfazer meus desejos egoístas, não buscar os princípios nem trabalhar com outros, significava que meu dever nunca seria bem feito. Meu comportamento também era repugnante para Deus. E Ele me abandonaria se eu não mudasse a tempo. Sim. Sim. Percebendo tudo isso, imediatamente fiz uma oração. Deus, agora vejo que trabalhar sozinha sem colaborar com os outros é algo que tu não gostas. Por favor, guia-me e ajuda-me a voltar no tempo, a trabalhar em harmonia com os outros. Amém. Como você mudou esse estado? Sim. Eu li esta passagem das palavras de Deus. As palavras cooperação harmoniosa são fáceis de entender literalmente, mas são difíceis de colocar em prática. Não é fácil viver o lado prático dessas palavras. Por que não é fácil? As pessoas têm caracteres corruptos. Isso mesmo. O homem tem caracteres corruptos de arrogância, maldade e intransigência, e outros obstruindo sua prática da verdade. Quando coopera com os outros, você revela todos os tipos de caracteres corruptos. Você pensa, você quer que eu coopere com alguém, mas ele está à altura? As pessoas não me menosprezarão se eu cooperar com alguém que carece de calibre? E às vezes você pode até pensar, essa pessoa é tão irracional e não entende o que eu digo. Ou o que tenho a dizer é elaborado. Se eu lhe dissesse e a deixasse ficar com isso para si, eu me destacaria mesmo assim? Minha sugestão é a melhor. Se eu dissesse e a deixasse fazer isso sozinha, quem saberia que foi minha contribuição? É comum ver e ouvir tais pensamentos e opiniões, tais palavras diabólicas. Se você tem tais pensamentos e opiniões, você está disposto a cooperar com os outros? Você é capaz de alcançar cooperação harmoniosa? Não é fácil, existe certo desafio aqui. As palavras cooperação harmoniosa são fáceis de dizer, basta abrir sua boca. Mas há grandes obstruções em você na hora de praticá-las. Seus pensamentos vão para lá e para cá. Às vezes, quando está de bom humor, talvez você consiga comungar um pouco com os outros. Mas se está de mau humor e você é obstruído por um caráter corrupto, você não será capaz de praticar nada disso. Como líderes, algumas pessoas não conseguem cooperar com ninguém. Elas sempre menosprezam e são exigentes com os outros. E quando vêm as deficiências dos outros, elas os julgam e atacam. Assim viram ovelhas negras e são substituídos. Não sabem o que significa cooperação harmoniosa? Eles sabem muito bem, mas são incapazes de colocá-las em prática. Por que não conseguem colocá-las em prática? Porque prezam demais o status e seu caráter é arrogante demais. Eles querem se exibir e, quando se apoderam do status, não abrem mão dele, temendo que caia nas mãos de outro e os deixe sem nenhum poder real. Temem ser excluídos pelos outros e não desfrutar de autoestima, temendo que suas palavras não tenham poder nem autoridade. É isso que eles temem. Até onde vai a arrogância deles? Eles perdem a razão, são arbitrários e precipitados. E o que resulta disso? Cumprem mal o dever, causam interrupções e serão transferidos ou substituídos. Digam-me, existe algum lugar em que tais pessoas com tal caráter sejam aptas a cumprirem um dever? Temo que não importa onde, elas cumprirão mal seu dever. Elas não cooperam com os outros. Isso significa que elas conseguem cumprir bem um dever sozinhas? Certamente não. Sozinhas, elas serão menos contidas, capazes de mais ações arbitrárias. Cumprir bem ou não seu dever não é uma questão de aptidões, da grandeza do seu calibre, da sua humanidade, suas capacidades ou habilidades.
Tudo se reduz a se você é alguém que aceita a verdade e se é capaz de colocar a verdade em prática. Amém. 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 As palavras de Deus são cristalinas. Elas revelam a origem e a essência de as pessoas não trabalharem bem com os outros. Sim. As palavras de Deus dizem que não colaborar com os outros no dever vem de um caráter arrogante. Deus quer que trabalhemos em harmonia para ajudarmos uns aos outros e compensarmos nossas fraquezas. Isso ajuda a controlar nossa própria corrupção. É benéfico para nós e para o nosso trabalho. Sim. Mas eu era orgulhosa demais. Achava que não precisava colaborar com ninguém, que podia fazer um bom trabalho sozinha. Minha perspectiva era que eu tinha que trabalhar sozinha para mostrar minhas capacidades. Então eu não queria trabalhar ao lado dos outros ou aceitar quaisquer sugestões. Eu queria brilhar sozinha. Faltava-me direção no meu dever, mas eu não procurava formas de resolver isso. Quando a irmã Wan me disse por que meu trabalho não estava dando frutos e qual deveria ser minha abordagem, eu sabia que ela estava certa, mas não queria ouvi-la. Eu temia que se a ouvisse e começasse a melhorar, outra pessoa receberia o crédito e ninguém me elogiaria. Quando a irmã Wan designou o irmão Yan Xian para trabalhar comigo, temi que ele roubasse a cena. E quando alcançássemos algo, os outros o admirassem, achando que eu era incompetente como supervisora, que não era tão boa quanto um membro da equipe. Para manter meu nome e status, eu não queria trabalhar com os outros, mas sozinha. Eu estava me exibindo ao fazer o meu dever. Na verdade, eu buscava status, só queria aparecer. Isso era mostrar um caráter arrogante. Sem as revelações das palavras de Deus, nós nunca veríamos isso. Nem saberíamos qual corrupção se esconde por trás da incapacidade de cooperação. Isso é verdade. Se um caráter arrogante não for resolvido, nos impedirá de cumprir nosso dever e poderá interromper o trabalho da igreja. Sim. Sim. Eu li as palavras de Deus depois disso. Como líder ou obreiro, se você sempre pensa que está acima dos outros e se deleita em seu dever como um funcionário do governo, aproveitando os benefícios da posição, sempre fazendo planos próprios, sempre considerando e apreciando fama e status, sempre administrando uma operação própria e sempre buscando ganhar status mais alto, manejar e controlar mais pessoas e expandir o escopo do seu poder, isso é encrenca. Tratar um dever importante como chance de aproveitar a sua posição oficial é perigoso. Se você sempre age assim, não quer trabalhar com os outros, não quer diluir seu poder e compartilhá-lo com ninguém, não quer que nenhuma outra pessoa ganhe vantagem e roube os holofotes, se você só quer desfrutar do poder sozinho, você é um anticristo. Amém. 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 As palavras de Deus revelaram meu estado exato. Tratei meu dever como um cargo oficial do governo. Quando tive um papel de supervisão, eu só quis aproveitar o halo de luz do meu status. Eu não quis colaborar com ninguém para poder aproveitar a admiração dos outros e dissessem que eu tinha calibre e era capaz no trabalho. Temendo que roubassem minha glória e tomassem a minha auréola. Eu quis fazer tudo sozinha para que eu recebesse todo o crédito quando algo fosse cumprido e os olhos de todos estivessem em mim. Na esperança de proteger meu nome e status, não considerei nossos resultados gerais, nem aceitei a ajuda dos outros. Eu fui tão arrogante. Eu sou uma pessoa corrupta. É provável que haja muitos desvios e problemas no meu trabalho. E muitos aspectos que não considero. Mas eu era arrogante, me achava superior, achando que não havia nada de errado e não queria colaborar com ninguém. Se isso tivesse continuado, provavelmente teria impedido o trabalho da igreja. E se eu continuasse não me arrependendo, me tornaria um anticristo.
Essa percepção foi assustadora para mim. Eu queria mudar, deixar o desejo de status e cumprir bem o dever. Amém. Amém. Mais tarde, li as palavras de Deus. Não faça as coisas sempre pelo seu próprio bem. Nem considere os interesses próprios. Não considere os interesses do homem. Nem pense em seu orgulho, reputação ou status. Primeiro, você precisa pensar nos interesses da igreja e fazer deles a sua prioridade. Deve ser atencioso com a vontade de Deus. Pondere se você foi impuro no cumprimento de seu dever. Se você foi leal, cumpriu suas responsabilidades e deu tudo de si. E se você considerou sinceramente seu dever e o trabalho da igreja. Você deve considerar isso. Reflita sobre essas coisas com frequência e as entenda, e será mais fácil você cumprir bem o seu dever. Se seu calibre é baixo, sua experiência é superficial, ou se você não é competente em seu trabalho pode conter erros ou deficiências, e os resultados podem não ser bons. Mas você terá feito o maior esforço. Em tudo o que fizer, não satisfaça seus próprios desejos egoístas ou preferências. Dê consideração constante ao trabalho da igreja e aos interesses da casa de Deus. Embora possa não cumprir bem o seu dever, seu coração foi retificado. Se você conseguir buscar a verdade para resolver os problemas em seu dever, então seu dever estará à altura do padrão. E você será capaz de entrar na realidade da verdade. Isso é dar testemunho. Amém. 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 As palavras de Deus deixaram claro: um dever não é um negócio pessoal. Nem é para satisfazer interesses pessoais ou o desejo de nome e status. Devemos colocar nosso coração nele, pensar nos interesses da igreja e não manchá-lo com motivos pessoais. Isso mesmo. Mas eu estava apenas considerando meu nome e posição e trabalhando em prol do meu status. O que significava que eu estava me tornando cada vez menos eficaz e atrasando o trabalho do evangelho. Eu sabia que tinha que parar de trabalhar por aparência e status e pensar nos interesses da igreja em tudo. Sim. Agora também sei cumprir meu dever. A chave é ter meu coração no lugar certo e pensar no trabalho da igreja quando surgirem problemas. Assim terei menos chance de ser retida por status e poderei fazer um bom trabalho. Sim. Isso mesmo. Depois disso, fiz um esforço para deixar de lado minha reputação, para trabalhar bem com os outros e considerar como fazer um bom trabalho e cumprir minhas responsabilidades. Senti-me em paz depois de colocar isso em prática. Graças a Deus. Graças a Deus. Certa vez, saí para compartilhar o evangelho com algumas irmãs e os potenciais receptores do evangelho queriam buscar. Eu pensei que se eu tivesse ido sozinha, os irmãos elogiariam minhas habilidades de comunhão. Eu me arrependi de ter ido com as irmãs. Quando isso me ocorreu, vi que eu pensava errado. Eu estava considerando o meu status novamente, querendo agir sozinha. Então, fiz uma oração silenciosa a Deus, pronta para desconsiderar meus interesses. Meus sentimentos gradualmente se acalmaram e concentrei meu coração em como testificar a Deus. Sob a orientação de Deus, 7 ou 8 pessoas aceitaram a sua obra. Graças a Deus. Com o coração certo, praticando as palavras de Deus e cooperando, vemos as bênçãos e direção de Deus. Sim. Fiquei realmente emocionada e pensei no Senhor Jesus dizendo: ainda vos digo mais. Se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém. 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 Nesse momento eu percebi que ninguém é perfeito, que todos têm pontos fortes e fracos. Temos que cooperar harmoniosamente e compensar as fraquezas uns dos outros, para diminuir gradualmente nossos erros no trabalho e alcançar mais em nossos deveres. Sim. Isso é verdade. Agora, quando estou cumprindo meu dever com os outros,
Eu posso ver que são muito detalhistas no trabalho e estão atentos aos potenciais receptores do Evangelho. Essas são qualidades que me faltam. Aprendi bastante com eles. Quando me falta direção no meu dever, procuro com eles e discuto o que deveria fazer. E estou obtendo melhores resultados no meu trabalho. Eu, pessoalmente, experimentei que é crucial colaborar com os outros em um dever. Graças a Deus. Graças a Graças a Deus.